Beleza, gente. Deixa eu ver, tem 9 alunos aqui. Bom dia. Será que vai entrar mais gente ainda? Acho difícil. É, Talvez entre algum. beleza, Luana. Bom, então eu vou me apresentar para vocês. Primeiro, é um prazer estar dando aula para vocês. Meu nome é Leandro Iocota, né? Eu estou entrando agora como professor voluntário aqui na UFSCar, e o Vinícius deve ter adiantado que eu vou terminar o conteúdo de vertebrados, né? Ele me passou que vocês viram até répteis, né? Então eu vou dar mais provavelmente umas 3 aulas ou 2 de aves, e aí a gente vai ter uma janela, né, onde o Juliano vai entrar, e aí depois a gente vai finalizar com mamíferos, provavelmente com umas 3 aulas também. Para quem não sabe, eu sou o marido da professora Roberta, né, que vocês tiveram aula, e vou falar rapidamente só um pouquinho da minha formação, tá, gente? Só para ir quebrando esse gelo inicial, mas eu sou zoólogo, né? Trabalho mais com a parte de biologia marinha, com foco de estudo especializado em tubarões e raias, na verdade, né? Nos peixes, nos condrites, né? Os peixes com esqueleto cartilaginoso que vocês viram. Bom, eu, como a maioria de vocês, eu saí de casa cedo para poder fazer uma universidade pública em outra cidade, né? Que no caso foi na Unesp de Rio Claro, né? Eu sou lá de São Paulo, da Grande São Paulo, sou do ABC Paulista. E aí passei por todo esse processo, né, de morar em república, tudo. E aí me formei em ciências biológicas pela Unesp de Rio Claro. Só que desde o momento que eu entrei para fazer o curso de biologia, na verdade, eu fui fazer biologia justamente para poder trabalhar com tubarão. Então, eu já entrei com isso na cabeça, só que passei numa universidade que, o Claro, fica no interior de São Paulo, né? E durante a minha graduação, eu acabei fazendo, né, ainda bem consegui ter bolsa durante toda a graduação. Trabalhei um pouquinho com répteis, depois foquei mais em peixes e consegui fazer alguns estágios fora, em Santos, né, já voltado a condrites. Eu acabei quando eu me formei, na verdade, eu já acabei já indo fazer um mestrado na Federal de Pernambuco, né, justamente pelo interesse de trabalhar com tubarão, né? Então eu fiz meu mestrado lá pela Federal de Pernambuco, né, onde eu identifiquei uma área, uma região do Rio Grande do Norte como uma área de berçário, né, de tubarões e raias. Aí eu terminei o mestrado, eu voltei para São Paulo, para a Unesp de Rio Claro, para fazer o doutorado, só que coletando, ainda trabalhando no Nordeste, né? Eu deixei muitos amigos lá, deixei uma porta aberta, né? E aí, durante o doutorado, eu fiquei coletando, né? Consegui uma bolsa FAPESP, então eu fiquei coletando ali na região do Rio Grande do Norte, na mesma região onde eu fiz o mestrado, né? A parte de campo. E aí peguei uma espécie de raia, e acabei fazendo mais a biologia básica dela, né? Trabalhei com a reprodução, com a alimentação, e entrei numa parte de taxonomia, né? Porque tinha indícios que poderia ser uma espécie nova, enfim. E, e aí, terminando o doutorado, eu acabei afunilando um pouco mais na parte de taxonomia. Então, acabei fazendo uma revisão taxonômica de um grupo, né? De raias, enfim, entrei mais nessa parte de taxonomia, tá? Bom, é isso, rapidamente, né, a história acadêmica, né? Aí depois fiz um pós-doc aqui na USP, né, de São Paulo, e aí a Roberta passou, né, no concurso aqui na Lagoa dos Sinos, Lagoa do Sino, né, e aí eu acompanhei ela, vim para cá, né, fiquei meio perdido aqui, e longe da praia, mas aí surgiu essa oportunidade, e vamos embora, então.
Deixa eu botar aqui para mim ver vocês. Só. Ah, tá. Agora eu estou conseguindo ver o que vocês estão escrevendo aqui. Que é a primeira vez que eu estou usando o Google Meeting. Pessoal, antes se vocês não tiverem nenhuma pergunta, antes de começar, eu só queria conversar rapidamente também como que a gente eu pretendo trabalhar com vocês, tá? Eu não pretendo fugir muito do que eu conversei com o Vinícius, obviamente, antes, né? Fugir muito da forma como ele estava levando o conteúdo, né? Eu pensei da seguinte forma, porque tem a questão de avaliação e frequência, né? Então, eu pensei no seguinte, dar a parte de aves para vocês, no final desse conteúdo, eu dou uma atividade avaliativa para vocês fazerem, talvez em dupla até, e essa atividade avaliativa, ela já vai funcionar também como um controle de frequência, tá? Porque, lógico, essa aula é síncrona, né? E vai ficar gravada e vai ter o pessoal que vai acabar assistindo depois. E aí a mesma coisa com vertebrados. Depois, desculpa, com mamíferos, né? Depois que a gente tiver a parte de mamíferos, então, aí eu deixo de novo uma atividade avaliativa que vai funcionar também como um controle de frequência, tá? E aí, baseado, a gente vai ter, basicamente, acredito que 2 notas, tá? Aí para somar com as notas dos outros professores do eixo, tá bom? A minha ideia, gente, é que a gente tenha aula síncrona, talvez nesse horário, se tiver bom para todo mundo, na quinta, e talvez, se tiver necessidade, se vocês quiserem marcar algum outro horário para tirar dúvida, a gente pode marcar uma segunda aula na semana. Tá certo? Tudo bem, gente, até aqui? Essa conversa inicial? Tudo, tá tranquilo. Beleza, Bruna. Então, gente, acho que eu vou começar com o conteúdo já. Se ninguém quiser falar nada, posso começar? Por mim, pode. Tá certo, então. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Pessoal, deixa eu só... eu não tô... Ixi, deu uma desconfigurada aqui. Eu não estou vendo o chat agora, né? A tela que abre para mim é da minha apresentação. Então, eu vou pedir, caso vocês tenham dúvidas, por favor, me interrompam, ou tiver dúvida, ou se der algum problema na apresentação, vocês pararem de me ouvir, enfim, vocês me interrompam com a voz. Aí alguém pega e fala, professor, não sei, caiu, parou de funcionar, porque eu não estou vendo o chat, tá? Quero falar mais para vocês. Bom, isso aí, então. Tá todo mundo vendo, né? Só me fala alguém por... Tá bom, então. Pessoal, então a gente vai começar hoje vendo aves, né? Com o professor Vinícius, vocês viram até a parte de répteis, né? Vocês vão perceber que eu vou seguir mais ou menos o esquema que o Vinícius ministrava as aulas para vocês, justamente para não ficar essa grande diferença. Então, a parte didática vai ser mais ou menos parecida, a sequência do conteúdo, tá? Na aula de hoje, a gente vai ver, inicialmente, né, a parte de origem e evolução das aves, né? Situar aí as aves dentro de vertebrados, né, evolutivamente falando. Aí, uma segunda parte, a gente vai falar das características principais das aves, né, definir o que seria uma ave, e vocês vão ver que
a grande maioria, se não todas essas características, estão muito atreladas ao voo, né, ao voo desse grupo, que é uma característica, acho que é a principal inovação evolutiva de aves, tá? Então, as características vão estar muito relacionadas a adaptações para o voo. E, por último, a gente vai ver os principais grupos, né, de aves, né? Uma parte um pouco mais de, assim, superficialmente de taxonomia, tá? Como é a primeira aula que eu estou dando, pessoal, eu não estou com muita ideia do tempo, tá? Então, são 3 partes que têm uma certa independência uma da outra. Então, talvez, se a aula ficar muito longa, quando eu terminar a parte de características gerais, talvez se a aula ficar muito longa, tá muito pesada e cansativa, não tem problema, a gente encerra em função do tempo também. Ou vocês me falam que estão cansados e a gente continua na aula seguinte, não tem problema, tá? Bom, gente, acho que o Vinícius usava um mapa parecido com vocês também. Aqui a gente tem um mapa da distribuição e diversidade de aves, né, um mapa mundial. Então, as aves, pessoal, é um grupo bastante grande e diverso, né? A gente tem cerca de 12 mil espécies, né? Então, em termos de diversidade dentro de vertebrados, esse grupo só fica atrás dos peixes ósseos, na verdade, né? Então, é o segundo grupo mais diverso aí. E a gente pode ver, olhando por esse mapa aqui, que é um grupo que está, assim, amplamente distribuído mundialmente, né? A gente percebe, como a maioria dos grupos que vocês viram, né, uma maior diversidade na região tropical, e essa diversidade e número de espécies também tende a diminuir quando a gente vai aumentando a latitude, né? Isso é uma característica normal para, na verdade, de praticamente todos os grupos, né? Mas a gente pode ver que elas ocupam praticamente todos os ambientes, né? Inclusive aqui o Polo Norte, né? E também o Polo Sul, né? Então a gente também tem espécies de pinguim, né? Tem o mandrião também que ocorre aqui no Polo Sul, tá? E no primeiro momento, o que eu queria falar para vocês, gente? Que esse grande sucesso, porque isso é um sucesso evolutivo do grupo, né? Ele se deve principalmente a 2 características, tá? Uma delas é a endotermia, né? Então, vocês viram peixes, anfíbios e répteis que todos eram grupos ectotérmicos, né? Que dependiam de fontes externas de calor, né? Então, tinha uma temperatura corporal, de certa forma, dependente do ambiente. Né? No caso das aves, a partir de aves e mamíferos, a gente já tem animais endotérmicos, né? Então, animais que conseguem controlar a temperatura corporal através de uma fonte interna, que seria o metabolismo, né? Então, isso já dá uma independência em relação ao ambiente e permite que esses animais ocupem mais hábitats, né? E mais ambientes, né? Então, isso já faz parte contribui bastante para essa diversificação, né? E sucesso evolutivo. E a segunda característica é justamente a capacidade de voo ativo, né? Então, a gente tem até o ponto que vocês viram, e depois em mamíferos também, a gente tem grupos que estão restritos, né, a 2 dimensões, vamos colocar assim, né? Animais terrestres e aquáticos, né? Quando você tem um grupo que começa a voar, né, ele tem todo um nicho acima para ser ocupado, né? Vários nichos, na verdade, a serem ocupados, né? Então, um ambiente onde eles podem se diversificarem e evoluírem, um ambiente que até então não era ocupado por outros vertebrados. Tá? Então, o voo ele contribui bastante para o sucesso evolutivo desse grupo. Tá bom? E a gente vai falar bastante de voo nessa aula. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, gente, é que se vocês olharem aqui no mapa, esses pontos mais vermelhos, né, onde a gente tem maior diversidade de espécies, né, a gente tem aqui, por exemplo, no sudeste asiático, né, aqui na parte um pouco mais oriental do continente africano, e a gente tem aqui no quintal da nossa casa, né? Então, o Brasil é um país com muitas aves, né? Com muitas espécies e em termos de abundância também, né? Uma abundância bastante alta. Então, a gente vê aqui em vermelho, principalmente, que seria a Amazônia, e aqui a Mata Atlântica,
Tá? Então, às vezes, a gente não se dá conta, vocês viram que isso, na verdade, já estava acontecendo para outros grupos, né? O Brasil é um país mega diverso, que tem uma diversidade muito alta, e às vezes a gente não se dá conta disso, né? Porque para a gente cresce nesse meio e para a gente se torna uma coisa comum, né? Um exemplo que eu gostaria de dar é que se vocês saírem aí no quintal de vocês, ou se vocês saírem na rua, vocês vão observar um número de espécies de aves em um único dia bem maior do que outra pessoa que esteja em outro local do mundo, né? Com exceção desses outros 2 pontos aqui, e demoraria meses para conseguir observar o número de espécies que vocês iam observar num único dia. Tá? Então, quando pesquisadores de fora, né, ornitólogos que estudam aves, vêm para o Brasil, eles ficam de boca aberta com a grande diversidade de espécies que é encontrada no nosso país. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? Coloquei um pouco em números aqui, pessoal. Vocês vão ver que o Brasil é o segundo país com maior diversidade de aves, né? A gente perde somente para a Colômbia. Então, a Colômbia teria 1.890 espécies, e o Brasil estaria em segundo, com um número um pouquinho menor, né? 1.872 espécies. A gente vê que, em relação a espécies endêmicas, né? A Colômbia teria 85 e nós teríamos 253. Ou seja, nós temos 253 espécies que só são encontradas no Brasil, né? São espécies endêmicas. Só para a gente fazer uma comparação, pessoal, se a gente considerar o continente europeu inteirinho, ele vai ter bem menos espécies do que o Brasil. A gente vai encontrar cerca de 870 espécies no continente europeu inteirinho, sendo que nenhuma delas é endêmica, nenhuma delas está restrita à Europa. Tá? Pessoal, entrando na parte de evolução, como vocês já viram répteis, eu acho que talvez o Vinícius já tenha falado para vocês, né? Uma coisa que às vezes choca muito, né, os estudantes é saber que, na verdade, aves, né, são répteis, né? Então, quando a gente se refere a répteis, considerando apenas tartarugas, as tuataras, né, cobra, lagarto, crocodilo, chama esse grupo de répteis, esse grupo ele não é verdadeiro, é um grupo artificial, ou seja, ele não é um grupo monofilético. Eu acho que vocês estão, o Vinícius comentou que vocês estão bem a par desses termos, né, monofilético, parafilético, né, estruturas Sim. homólogas, sim, né? Não precisa entrar nisso, então. Não precisa. Ótimo. Então, gente, vocês vão ver aqui que quando eu falo répteis, excluindo aves, olha aqui, ó, répteis, o ancestral em comum estaria aqui, né? Então, a gente vê que répteis é uma ramificação, desculpa, aves são uma ramificação de répteis, né? Então, quando eu excluo aves aqui, répteis se torna um grupo parafilético. Então, para répteis ser considerado um grupo verdadeiro, a gente precisa incluir aves. Por quê? Porque aves são répteis, né? Se a gente observar esse cladograma, vocês vão observar que os crocodilianos, eles são bem mais aparentados com as aves do que com as serpentes, por exemplo, né? Então, aves são répteis, né? Logicamente, pessoal, se eu pegar esse grupo inteiro, incluindo as aves, a gente vai ter um grupo monofilético, e as aves por si também é um grupo monofilético, né? E vocês podem perguntar, professor, mas por quê, né? Porque, na verdade, se demorou um tempo, né, na verdade, houve uma resistência grande da comunidade científica em admitir que aves eram répteis. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque, até certo ponto da história, né, as pessoas analisavam principalmente as características externas para se classificar os grupos, né? E, logicamente, quando a gente observa uma ave, externamente, ela é completamente diferente de um réptil, né? De um crocodilo, por exemplo. Então, durante muito tempo, se acreditava que aves seria um grupo fora de répteis, né? Mas a partir do momento que você começa a observar
características anatômicas internas, né, como esqueleto, musculatura, características embriológicas, a gente observa, na verdade, que Darwin, na verdade, foi um grande defensor dessa ideia, né, que encontrou bastante resistência e que, na verdade, aves são répteis, tá? Esse cladograma aqui, pessoal, ele inclui principalmente espécies, na verdade, só inclui as espécies viventes, né? Então, a gente vê aqui, a gente tem os aminiotas aqui, né? Os vertebrados terrestres, a gente vê que logo cedo tem uma bifurcação aqui, né? Dando origem aos mamíferos e aqui aos répteis, tá? Logo em seguida, eu coloquei um cladograma um pouquinho mais complexo, que está incluindo aqui também espécies fósseis, tá? Mas não é muito diferente do cladograma que a gente viu anteriormente, tá, pessoal? Então, se vocês observarem aqui, ó, a gente tem répteis da mesma forma. Aqui estão as tartarugas, tá? A gente tem aqui em Lepidossauro, né? Os lagartos, as serpentes. Professor, né? Oi. você tá mexendo com o mouse, apontando? É que não tá aparecendo para mim, assim. Gente. Acho que não tá aparecendo para ninguém. Não tá aparecendo para ninguém, então, porque aí complica mesmo. Deixa eu tentar botar. Eu tava procurando, eu ficava mais. Porque eu estou usando o mouse mesmo, né? Para mostrar para. Deixa eu mudar aqui o. Vamos ver se dá certo. Vocês estão observando agora? Agora sim. Ah, então legal. Vamos lá, então, gente, ó. Então, aqui a gente tem répteis, né? Incluindo aqui as tartarugas, né? Esses outros grupos são grupos extintos já, grupos fósseis, né? E aí a gente tem aqui, né? O grupo das serpentes, dos lagartos, né? Da tuatara. E aí, gente, a gente tem aqui a Arcosaura, né? Que é um grupo que inclui os crocodilianos, que a gente viu no slide anterior, né? Que é um grupo bem próximo, né? Está dentro de Arcosaura, aqui um grupo bem próximo das aves. E a gente vê aqui uma coisa muito legal, gente, que na verdade, porque aqui como a gente entra com grupos fósseis, a gente tem os dinossauros também. E a gente observa que além de répteis, as aves são dinossauros, na verdade. Então a gente fica bem claro aqui, ó, que as aves surgiram, se diversificaram a partir de um grupo de dinossauros, tá? Os dinossauros, gente, eles são divididos em dois grupos principais. A gente tem aqui o Ornitisquia e Saurisquia, tá? Deixa eu passar para o slide posterior que fica mais fácil. Então a gente vê que tem a ramificação de dinossauro aqui, e ele se ramifica em dois grandes grupos, né? O Ornitisquia e o Saurisquia. Pessoal, cuidado, que é muito intuitivo vocês pensarem que as aves seria uma ramificação desse grupo aqui, né? Porque orne, né? Ornitólogo, ornitologia, orne é uma palavra grega que representa justamente aves, né? Mas não, as aves elas são uma bifurcação, né? São uma ramificação de Saurisquia, de outro grupo, tá? Só para clarificar melhor, gente, isquia, né? Tem a ver com o osso do pubis, tá? Então, a diferenciação desses dois grandes grupos de dinossauros é feita baseada no osso do pubis. Então, a gente tem aqui o grupo que não seria o das aves, né? A gente tem o quê? O pubis ele é formado por 3 ossos, né? O íleo, o isquio e o pubis. A gente vê aqui que o pubis e o isquio, nesse grupo aqui, no Ornitisquia, eles são paralelos e projetados para trás. Enquanto que no grupo das aves e dos dinossauros Saurisquia, né? A gente tem uma pelve com esses ossos saindo do centro e se direcionando a pontos diferentes, divergindo, tá? E aí, pessoal, vocês vão ver aqui que as aves, elas são muito aparentadas com um grupo específico dentro de Saurisquia, que é o grupo dos dinossauros terópodes, tá? Que inclui espécies bem familiares para vocês, tá? Por exemplo, o Tiranossauro Rex, né? Faz parte desse grupo, e aquele Velociraptor também faz, bem comum nos filmes do Spielberg, né? Então a ave seria um dinossauro terópode, tá? E aí que, pessoal, já fica claro algumas similaridades entre os dois grupos. Por exemplo, a gente observa aqui uma tendência ao bipedismo, né? Então uma tendência ao deslocamento já sobre os membros posteriores do corpo. A gente observa um pescoço em forma de S, né? Talvez
vocês nunca tenham reparado isso, mas as aves elas têm um pescoço em forma de S, né? Da mesma forma que o Tiranossauro Rex também tem, tá? E outras similaridades, o esqueleto muito similar, né? Em função dos ossos do punho, que posteriormente, vão permitir a rotação das asas da ave, outras similaridades esqueléticas, e aqui uma que acho que vale a pena mencionar, que é a fúrcula. A fúrcula, para quem não sabe, é esse ossinho aqui, pessoal, que une as duas clavículas, tá? Então, a fúrcula é aquele ossinho da sorte. Sabe aquele ossinho que, não sei se vocês, na região de vocês, tinha essa tradição, mas às vezes está comendo uma galinha, né? Aí tem aquele ossinho que ele se bifurca em dois, e aí o cara pega aquele ossinho, aí dá para outra pessoa, fala, vamos ver quem fica com um pedaço maior. Aí quebra, quem ficar com um pedaço maior é o que teria sorte, tá? Esse é o ossinho da fúrcula, o ossinho da sorte. E esse osso, ele é observado também nos dinossauros terópodes, tá? E esse osso, gente, vocês vão ver que ele é muito importante depois nas aves, porque é um osso que une aqui as clavículas, e ele é elástico. Então, ele armazena energia. Então, imagine a ave, quando ela levanta a asa, e quando ela bate, né, para voar, tem uma energia acumulada que fica nessa fúrcula, que facilita o retorno da asa. Tá? E, pessoal, eu coloquei, assim, eu fui bem detalhista nessa parte, né, mas eu coloquei ainda mais uma árvore aqui filogenética, né, para mostrar de outra forma para vocês, né, como as aves se originaram a partir de um grupo de dinossauros, tá? Então, aqui fica evidente, né, aqui seria o grupo dos dinossauros, né? Aqui a gente teria os pterossauros, que não são dinossauros, tá? São répteis extintos também com capacidade de voo, olha só que ironia, né? Mas que não estão tão relacionados às aves, tá? A gente tem o grupo dos ornitisquians aqui, né, que é um grupo principalmente de répteis, de dinossauros herbívoros, tá? Aqui, ó, a gente observa. E aqui a gente tem o grupo do Saurisquia, né? A gente observa que o grupo do Saurisquia se diversifica em dois grupos principais, os saurópodes, que são também dinossauros herbívoros, e os terópodes, que são os dinossauros carnívoros, como o Tiranossauro Rex. E que as aves se diversificaram aqui há cerca de 150 milhões de anos atrás, a partir desse grupo, tá? E aí, obviamente, chegou aqui no final do Cretáceo, né? Houve a extinção em massa dos répteis, dos dinossauros, né? E as aves aqui, a partir desse momento, elas sofreram uma grande diversificação que existe até os tempos modernos. Como eu falei para vocês, pessoal, o fato de as aves serem répteis teve uma grande resistência durante longo tempo no meio acadêmico, tá? E essa resistência começou a ser vencida, na verdade, quando começaram a aparecer registros fósseis que indicavam, né, essa relação entre aves e répteis, né? Agora falando répteis como excluindo as aves, né? Então a gente observa aqui, começou a se observar no registros fósseis alguns dinossauros, aqui são dinossauros terópodas, né, que eu acabei de falar para vocês, com umas estruturas aqui, ó, uns filamentos que seriam os precursores das penas, tá? Esses filamentos, né, que seriam essas penas iniciais, na verdade seriam como se fossem filamentos ocos, eram bem diferentes das penas atuais, né? Imagina aquela parte da pena que a gente tem na ave, sabe aquela parte que se insere na pele? Né, somente aquela partinha, era parecido com isso. Tá? E no primeiro momento, pessoal, aqui a gente observa também, nesse outro fóssil aqui, né? Aqui tem uma reconstituição, inclusive, desses fósseis, né? E no primeiro momento, gente, essas penas, né, esses precursores das penas, teriam uma função de termorregulação. Então, a função inicial das penas seria, na verdade, ajudar esses dinossauros, né, a evitar uma perda de calor para o ambiente, né? Inclusive, existem teorias, já hipóteses, né, que afirmam que os dinossauros seriam endotérmicos, né? Seriam animais de sangue quente também, né? Animais que conseguiriam controlar a temperatura corporal, tá?
E elas poderiam também ter outras funções, gente. Poderiam, por exemplo, eles conseguem reconstituir até a cor, na verdade, desses animais, né? Em função, eles estudam material, inferem que espectro da luz esse material refletia, então eles conseguem também determinar que cor que era. Então, muitas vezes eram filamentos coloridos, né? Que poderiam estar relacionados a comportamento de corte também, tá? E aqui, só dando sequência, né, para mostrar uma gradação, a gente já observa aqui dinossauros terópodes, né, com estruturas já bem mais parecidas com as penas atuais, né, e mostrando aqui, quando a gente olha esses dois dinossauros, claramente a gente vê semelhança com aves, né? Assim, a gente vê bastante pena, né? Então, pessoal, uma coisa é certa, a pena surgiu antes das aves, tá? Então, no primeiro momento, a gente teve dinossauros com penas, tá? E as penas, no primeiro momento, não tiveram relação. Travou. De termorregulação. Aí voltou. Tinha Tinha caído? travado. Não, tinha Tá, travado um pouquinho. tá. Vocês pegaram esse último slide? Sim, pegamos sim. Tá. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, Ó, a gente ou... parou de ouvir na parte que Ah. você falou das penas, sabe? Que estava falando do que podia ser sobre corte também. Termorregulação. Ah, então foi aqui, né? Acho que Nesse quando daqui. você foi virar Tá, o slide, caiu. Travou. tá. Ô, gente, me interrompam mesmo e, por favor, se ficar cansativo, se começar a ficar cansativo, começar a perder a atenção, me fala também, tá? Então, gente, eu tinha falado aqui das cores, né? Que poderia também, além da termorregulação, ter uma função também de corte, né? De atração de parceiro sexual, ou uma função de comportamento aposemático, né? De inibir possíveis predadores. E aqui, nesse segundo slide, eu só estou mostrando para vocês, isso aqui, na verdade, são dinossauros terópodes, né? Uma gradação evolutiva para vocês verem como esses animais, eles já lembram bastante aves, né? Fica evidente, né? Essa transição entre esses dinossauros e as aves, né? Animais com estruturas bem mais semelhantes às penas, né? Então, fica claro que as penas surgiram antes das aves, a gente teve dinossauros com penas, e que, no primeiro momento, elas não tiveram nenhuma relação com o voo. Essas estruturas elas foram selecionadas, né, naturalmente selecionadas, justamente por conferir um isolamento térmico maior a esses animais. Então, eles ficariam mais adaptados, né, ao ambiente, tá? E aí, pessoal, lá em 1861, a gente tem esse animal emblemático aqui, tá? Que é o Archaeopteryx litográfica. Esse fóssil aqui, gente, ele foi, assim, o fóssil que fez com que todo mundo falasse, não, realmente, as aves estão dentro de répteis, né? Então, vocês observam o fóssil aqui, a reconstituição aqui do lado. E o que vocês observam aqui, gente? Vocês observam um animal, né, que é um réptil, falando, porque o esqueleto é todo de réptil, tá? Eles tinham dentes aqui nas mandíbulas, aves não têm dentes, tá? Eles tinham garras na ponta aqui dos dedos, né? Vocês, obviamente, vocês vão ver que nenhuma ave tem garra nos membros anteriores, né? Porque são membros adaptados ao voo. Você nunca vai ter uma ave cavadora, né? Porque esses membros, eles precisam ser delicados em função da adaptação ao voo, né? Então você tem aqui membros anteriores com garras. E olha aqui, gente, uma cauda óssea longa, tá? Então todas características de répteis. Porém, fica bem claro aqui a presença de penas, né? Então a gente tem claramente um réptil com penas verdadeiras, né? E aqui tem a reconstituição desse réptil, e na verdade é um dinossauro terópode também, e ele em cima de uma árvore, pessoal. Guardem essa informação que daqui 2 slides eu vou falar melhor, né? Do fato de ele estar em uma árvore, né? Ter hábitos arborícolas, tá? E aí, pessoal, eu coloquei esse slide aqui só para mostrar para vocês várias outras características, tá? Que são
comuns às aves e aos répteis. Então, por exemplo, as penas das aves, ela é formada por um tipo de proteína, né, a B-queratina, inclusive a queratina também é a mesma proteína que forma aqui a nossa pele, né, que está presente na pele, que está presente nas nossas unhas, mas esse tipo específico de B-queratina, ele só existe nos répteis, nas escamas dos répteis. Então, só aves e répteis, no caso as aves penas e os répteis escamas, com esse tipo de proteína. E outra coisa que talvez vocês nunca notaram, pessoal, se vocês olharem para a perna, para os membros posteriores de uma ave, a parte que não tem pena, vocês vão ver que, na verdade, eles têm escamas no pé, né? A gente tem vários detalhes, tá, da morfologia craniana, do tornozelo e também dos pulsos, tá, que são compartilhados por aves e répteis. Por exemplo, a presença de um côndilo occipital. Para quem não lembra, o côndilo occipital é uma estrutura, tipo, como se fosse um botãozinho, que liga o crânio à coluna vertebral. Então, lá a primeira vértebra cervical, ela vai ter um côndilo que vai prender, então, o crânio, tá? Então, aves e répteis vão ter um só côndilo. Mamíferos já tem dois, tá? O ouvido médio, gente, o ouvido médio das aves e dos répteis vão ter somente um ossinho, o estribo, né? O ossinho que vai receber a vibração e vai passar essas vibrações lá para a cóclea, né? Que vai transformar isso num impulso nervoso. Mas, enfim, aves e répteis vão ter somente um desse ossinho, somente o estribo. E mamíferos, como nós, temos três, né? A gente tem o estribo, o martelo e a bigorna. Aqui, mais característica do esqueleto, né? Você vai ter o maxilar, consistindo de 5 ou 6 ossos, tá? O maxilar das aves e dos répteis, enquanto nos mamíferos, a gente vai ter somente o osso dentário. Outras características um pouco relacionadas à fisiologia, né? Excreção de ácido úrico, né? Botei a foto de um cocôzinho aqui de ave, né? Mas lembrando que o cocô ele sai junto com a urina nas aves, né? Então, o ácido úrico é essa parte branca, tá? Se vocês olharem ali a excreção também de um réptil, ele também vai ter o ácido úrico. Eu vou falar um pouco melhor desse tipo de excreção mais para frente. Mas, inclusive, às vezes as pessoas estão em casa e encontram cocôzinhos, né, no chão, e muitas pessoas ficam, nossa, será que tem rato aqui em casa? Acho que é cocô de rato. Rato é um mamífero, né? Então fica muito claro para vocês, se vocês quiserem separar. Se tiver um pontinho branco nesse cocôzinho, não vai ser de um rato. Normalmente vai ser de um lagartinho, um calango, né? Que acaba sendo... Porque o cocô das aves ele é bem mais pastoso, né? Fica meio inconfundível. Mas o de um réptil, um de calango, ele vai ser durinho também, parecido com o de mamífero. Então, se tiver o branquinho, você sabe que é de réptil. Né? E se não tiver, aí sim pode ser de algum roedor, né? Aí você pode ficar um pouco mais preocupado, né? Por questão de doenças, essas coisas. E outra característica, gente, aqui que a gente tem nos dois grupos, os dois grupos são ovíparos, né? Eu falo dois grupos, né? Mas lembrando que é um grupo só, né? Aves e répteis entrariam como um grupo só. Tá certo? E aí, pessoal, vou falar rapidamente sobre a origem do voo nas asas, né? Eu falei para vocês que no primeiro momento as penas não tinham nenhuma relação com voo, tá? Isso só foi adquirido posteriormente, tá? E o voo foi uma grande inovação evolutiva, como eu falei para vocês, para o grupo. Pessoal, as aves, praticamente a gente pode dizer que o voo é uma característica exclusiva das aves. Entre os vertebrados, estou falando do voo ativo, tá? Lógico que você tem um peixe voador, por exemplo, que ele sai da água, ele dá uma planada ali e volta. Você tem aqueles esquilos, né, voadores, mas na verdade eles planam, né? Eles se jogam no ar, lagartos voadores, né? Eles dão uma planada, mas eles não têm uma capacidade de voo ativo. O voo ativo, gente, ele está restrito somente a 3 grupos de vertebrados, tá? Um deles está extinto, que eram os pterossauros. A gente viu lá no comecinho, eu falei rapidamente, né? Que inclui os pterodáctilos, né? Comum também aí nos filmes sobre dinossauros, né? Embora pterodáctilo não seja um dinossauro, né? E que é um grupo extinto. E aí depois o único outro animal que tem uma capacidade de voo ativo é o morcego, tá? É o morcego.
Então, atualmente seria somente o morcego e as aves. E aí existem, na verdade, duas teorias, né? Eu coloquei 3 aqui, mas, na verdade, essa terceira é um desdobramento da segunda. Existem duas teorias concorrentes, tá? Uma primeira diz que o voo teria surgido de cima para baixo, e a segunda é que ele surgiu de baixo para cima. Por isso que eu falei para vocês, lembra lá do Archaeopteryx, que ele teria hábitos arborícolas, né? Então, se a gente considerar, né, esses dinossauros terópodas que viviam em árvores, eles já tinham penas, né, usadas para termorregulação, mas imagina que, em momentos, eles estavam interessados em capturar insetos voadores, né? Não só isso, gente, eles poderiam, por exemplo, querer fugir de um predador, ou mesmo em função de deslocamento. É bem mais fácil para ele se deslocar de uma árvore para outra com um salto do que descer da árvore e subir na outra. Então, esses momentos que ele estaria se lançando no ar para realizar esses saltos, né, gradativamente isso pode ter evoluído, né, para voos planados até se chegar, né, em espécies posteriores num voo ativo. Tá? Então, a ideia é que, nesse caso, é que o voo teria surgido de cima para baixo. Tá? Lógico que a presença de penas ia ajudar, porque aumenta a resistência, né, em relação ao ar. A segunda teoria, gente, ele fala que não. Ela fala que você teria esses dinossauros terópodes, e essas asas nos membros anteriores, na verdade, seriam utilizadas para bater nos insetos voadores. Então, eles iam correndo atrás dos insetos, iam batendo a asa para tentar capturar esses insetos. E, a partir de algum momento, eles começaram a dar saltos para pegar esses insetos voadores, esses saltos foram virando planeios, e, com o tempo, isso se evoluiu para um voo ativo. Tá? Só que tem um grupo de pesquisadores que fala que não, fala, eles estarem batendo os membros anteriores na frente do corpo, como que isso ia ajudar a se desenvolver para um voo ativo, né? Então aí surgiu uma segunda hipótese, que na verdade esses animais, eles corriam para superfícies inclinadas, né? Quando eles queriam capturar esses insetos ou fugir de predadores, eles usavam os membros posteriores para agarrar, por exemplo, em algum tronco de madeira fortemente, e as asas como equilíbrio para trás, eu colocava as asas para trás, e quando eles davam esses saltos, aí eles tentavam planar ou usavam as asas para tentar voar, tá? Então tem essas duas teorias, tá? A teoria mais aceita hoje é que o voo seria a teoria arbórea, tá? Essas daqui são chamadas de teorias cursoriais, tá? Então a teoria mais aceita seria a arbórea, tá? Só um parênteses aqui, na teoria cursorial, a gente pode fazer uma analogia com as galinhas, por exemplo, hoje em dia. As galinhas, elas não têm uma capacidade de voo ativo, né? Mas elas conseguem dar esses voos curtos, né? Então, teria relacionado, poderia fazer uma analogia com essa hipótese cursorial. Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo. Posso continuar? Tá? Dúvidas? Pode continuar, tranquilo. Estão prestando atenção ainda, né? Sim. Tá bom, então. Aí, gente, a gente entra aqui na segunda parte da aula, tá? Que é a parte das principais características, onde a gente vai definir as aves, né? Lembrando que as aves em si, elas formam um grupo monofilético. Elas estão dentro de répteis, mas se a gente pega só aves, ela é um grupo monofilético. Você vai ter um ancestral em comum e toda a diversificação à frente, tá? Vocês vão ver que essas características estão todas relacionadas, não todas, né, mas a grande maioria, adaptações ao voo. E essas adaptações estão relacionadas principalmente, pessoal, a uma redução da massa e da densidade do corpo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar um pássaro, um passarinho, ou mesmo uma galinha na mão, o quanto eles são leves. Às vezes você vê um volume ali, você acha que vai ter um peso, mas quando você pega na mão, eles são extremamente leves, tá? Vamos começar com pena, gente. Por que com penas? Porque penas, pessoal, é difícil a gente encontrar dentro de qualquer outro grupo uma característica tão certeira, tão precisa para definir um grupo, e tão fácil de observar. Por quê? Gente, se tem pena, é ave. Se não tem, não é. Ponto final.
Professor, mas e os dinossauros? Gente, os dinossauros já estão extintos. Hoje em dia, quem tem pena é ave, quem não tem não é. Tá? É uma característica muito fácil de se observar. Num primeiro momento, vocês podem, inclusive, eu vou falar para vocês, vai ter uma parte mais para frente que eu vou falar especificamente sobre aves, mas só adiantar para vocês que, no primeiro momento, a gente acha, eu falei aves, né, sobre penas, a gente acha que a pena é uma estrutura muito delicada, né? Quando ela não é, tá, gente? Ela é uma estrutura leve, sim, mas é uma estrutura que tem uma resistência incrível, uma dureza incrível. Pensem lá no fio da teia de aranha, né? Aquele fio da teia de aranha. É uma estrutura muito forte também, por questões óbvias, né? Porque é uma estrutura que precisa oferecer, né, a resistência ao ar para a ave poder voar. Mas a gente vai ver isso em mais detalhes daqui a pouco, tá? Então, a primeira característica, pessoal, de ave pena, e é uma característica exclusiva, tá? Segunda característica, gente, membros anteriores modificados em asa. Óbvio, professor, óbvio, membros anteriores modificados em asa. Só que aqui já não é uma característica exclusiva. A gente vai encontrar outros grupos, por exemplo, o morcego, que também tem os membros anteriores modificados em asas. Porém, todas as aves vão ter asas, tá? A gente tem, é uma minoria, é um grupo menor, mas a gente tem espécies de aves que não voam. Mas mesmo assim elas têm os membros anteriores modificados em asas, tá? E essa modificação em asa, gente, no caso das aves, ela abrange, né, uma redução no número, não só no número, como no tamanho dos dígitos. Tá? Se você comparar uma asa de morcego aqui, você vai ver que os dígitos são longos, né? A membrana, a asa se forma principalmente em cima dos dígitos. No caso das aves, a gente já vê, ó, no morcego a gente vê os 5 dígitos aqui, né? Como em nós. No caso das aves já tem uma redução, a gente vai encontrar 3 dígitos, uma redução em número e uma redução em comprimento também, tá? Então, essa redução, no caso das aves, a modificação do membro anterior em asas envolve a redução no número e tamanho dos dígitos. Pessoal, uma outra característica, e essa daqui é muito importante e muito relevante, que está totalmente associada com a redução de peso corporal, de densidade corporal, é a presença de ossos com cavidades aéreas dentro, né? Que seria esse daqui. Esse daqui é um osso, ele está cerrado no meio, né? O corte longitudinal, e você vê que ele tem várias cavidades dentro. Se vocês pegarem um osso de mamífero, obviamente o osso ele não é maciço, né? Porque ele precisa ter certa elasticidade, né? Ele vai ser um osso poroso, mas nada comparado a um osso pneumático, que tem grandes cavidades aéreas dentro. Né? Isso, pessoal, reduz muito a densidade do esqueleto de uma ave. Por quê? Porque você está colocando dentro de uma estrutura ar. Né? Então, você vai diminuir bem a densidade, o peso desse animal. Como exemplo, eu coloquei aqui uma fragata, que é uma ave com uma grande envergadura. Né? Se você pegar uma fragata que tem uma envergadura aí de 2 metros, o esqueleto dela vai pesar somente 114 gramas, gente. Só para vocês terem uma ideia do quão leve é esse esqueleto, tá? E outra observação importante é que esses ossos pneumáticos, eles estão associados principalmente com o crânio, na verdade, o crânio e os ossos, e todos os ossos menos os ossos dos membros posteriores. Então, os ossos da perna já são ossos bem mais densos, tá? Isso tem uma razão. Esses ossos da perna mais densos, ele vai permitir uma maior aerodinâmica, ele vai puxar o centro de gravidade das aves um pouco para baixo, vai permitir uma maior aerodinâmica no momento do voo. Então, ter essa parte posterior um pouco mais pesada vai facilitar, na verdade, o voo, tá? Então, essa característica dos ossos pneumáticos também é exclusiva das aves, tá, pessoal? Professor, mas você falou que as penas... Não, as penas são muito importantes porque elas são visíveis, né? Você olha o bicho, você vê. Agora, para o osso, né, você teria que abrir, né? Abrir o osso para ver. Não é uma característica tão visível, porém é exclusiva das aves também, tá?
Pessoal, outra característica muito importante é o externo em forma de quilha. Então, vamos lá. O que é o externo? Externo é esse osso que fica aqui no peito aqui, na verdade, né, que une as costelas. Então está no encontro das costelas. O nosso externo, pessoal, é uma plaquinha pequena, plana, achatada. Se você pegar o externo das aves, ele é em forma de quilha. Para quem não lembra, a quilha, por exemplo, é aquela parte do barco, né, que o navio ele usa para vencer a resistência da água, né, aquela parte anterior do barco. Então você vai ver que o externo das aves é na forma de quilha. Ele é bem projetado para frente, né? Isso tem uma razão, gente. Vai ser aqui no externo, aqui a gente teria um corte transversal desse externo, né? Você vê a projeção dele aqui, é justamente no externo que vão se prender os ossos relacionados ao voo, tá? Então vocês vão ver que tem dois ossos, desculpa, nossa gente, falo umas palavras, eu penso numa palavra e falo outra, não ossos, né? Os músculos relacionados ao voo. Então vocês vão ter dois grupos principais de músculos aqui. Vocês vão ter os maiores, que são os peitorais, e um pouco mais internamente, o músculo supracoracoide, né? Vocês vão ver que o músculo peitoral ele é mais desenvolvido por razões óbvias, né? Então, é um músculo que, quando ele contrair, ele vai puxar as asas para baixo. É no momento onde a ave precisa fazer mais força, né, para vencer a resistência do ar e para ter o movimento ascendente, tá? E o músculo supracoracoide, na verdade, quando ele contrai, ele vai levar a asa de volta para cima, tá? Eu coloquei aqui um vídeo na sequência para vocês entenderem melhor, tá? Eu não sei se o áudio do vídeo vai sair, é um vídeo curtinho. Se não sair, também não tem problema, tá? É mais importante, se vocês conseguirem ver as imagens, já é suficiente, tá? Deixa eu só voltar aqui pro... Eu não vou conseguir mudar. Pessoal, se vocês não tiverem, não conseguirem ver, vocês me avisem, tá? Specialized muscles to move those ones. So pectoral muscles in particular, hundreds of muscles, tendons, and ligaments power a diverse range of wing movements. The centerpieces of this system are the flight muscles. Pectoralis major, and beneath it, supracoracoideus. Together, they form the engines of avian flight. When the pectoral muscles contract, they pull the humerus bone in each wing down, creating thrust and lift. In a response, the supracoracoideus, connected by a tendon to the top of the humerus, works like a cord to lift the wing every time the muscle contracts. This is another terrific design because this pulley system eliminates the need for a large, heavy muscle above the shoulder to lift the wing back up. Instead, the flight muscles are all below the wings, where they help create a compact center of gravity that really stabilizes the bird's body in the air. Deu para ver o vídeo, pessoal? Deu sim, professor. Deu. Claro, né, a importância dessa projeção do externo, né, para a inserção desses músculos que vão fazer as asas bater. E fica claro também quando, por exemplo, quem come carne, né, quando vocês vão comer um frango, né, como vocês veem que o músculo, né, o peito do frango, né, como ele é maciço, né, e fica claro que todas as aves têm o peitoral bem avantajado, né? A gente tem até aquela expressão peito de pombo, né? É justamente por causa desses músculos peitorais que se prendem aqui no externo,
tá? E aí, pessoal, eu botei meio por ordem parece que eu falo, nossa, essa daqui é muito importante, essa daqui, porque eu botei meio por ordem, então tem as principais características antes, tá? E aí os sacos aéreos também é outra característica muito importante, né, que vai ter várias funções e que também é exclusiva das aves, tá? Então vamos lá, o que seriam sacos aéreos, pessoal? Botei aqui uma ave com sacos aéreos, mas seriam como se fossem bexigas, sacos, que estão dentro do corpo da ave. As aves vão ter um total de 9 sacos aéreos, e esses sacos, pessoal, eles estão ligados, eles têm conexão com os pulmões, tá? Então vamos lá, são sacos, bexigas, que têm conexões com o pulmão. Por que conexão com o pulmão? Porque com essas conexões com os pulmões, eles vão conseguir se encher de ar. Então você imagina um animal cheio de bexiga dentro. Obviamente, isso vai diminuir a densidade dele. Então vai tornar ele mais leve, né? Então essa seria a primeira função dos sacos aéreos, né? Uma diminuição da densidade. Uma outra função, gente, quando a gente pensa no voo da ave, é uma atividade muito desgastante que necessita de muita energia. Então, as aves têm uma taxa metabólica altíssima. E, por outro lado, paralelamente, o voo ele produz muito calor. E esse calor ele precisa ser perdido de alguma forma, né? E esses sacos eles vão auxiliar na perda de calor também. Então, esse calor ele vai passando, né, da musculatura para o sangue até um ponto que ele passa para o ar e vai dentro dos sacos aéreos. Então, dentro desses sacos aéreos, olha só que legal, esse ar, ele vai ter duas funções. Uma é sofrer um resfriamento. Ele vai ser resfriado, então vai ter uma perda de calor. E a segunda, gente, é que, lembra que o ar quente, ele é bem menos denso, ele é bem menos denso do que o ar frio, né? Pensa lá no balão, quando a gente vai encher o balão, você esquenta o ar embaixo do balão, aí o balão sobe, né? Então, ele tem, além de diminuir a densidade, ele também, além de resfriar o corpo da ave, ele também vai aumentar na flotabilidade. E mais ainda, gente, esses sacos aéreos, eles penetram em muitos ossos pneumáticos também. E da mesma forma, o ar ali ele vai sofrer um resfriamento e esse ar também vai ficar menos denso e vai ajudar na flutuabilidade da ave, tá? E a terceira função, que seria a mais importante, gente, é o aumento da eficiência respiratória. Como eu falei, né, as aves, o voo, é uma atividade muito dispendiosa em termos de energia. E as aves, elas têm um sistema respiratório muito eficiente, gente. Muito mais eficiente do que o nosso, tá? Volto daqui a pouco nesse slide. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Deixa eu ver o que eu falo primeiro. Ó, isso aqui é um videozinho que eu vou passar para vocês, tá? Mas vou usar essa figura. Obviamente aqui está a cabeça da ave e aqui seriam sacos aéreos, tá? Sacos aéreos posteriores, tá? Então, significa... professor, você não falou que são 9? São, mas aqui, por função didática, né? Então, esses sacos posteriores foram todos agrupados, estariam todos aqui, representados somente, né, por uma esfera, e os anteriores aqui, todos agrupados em uma esfera também. E, gente, olha só que interessante, o pulmão das aves, ele é diferente do pulmão, do nosso pulmão, né? O pulmão dos anfíbios, dos répteis, os anfíbios nem se fala, né? Os anfíbios têm uma respiração cutânea, né? Então, um pulmão muito simples, pouco eficiente. O dos répteis é um pulmão mais eficiente do que o dos anfíbios, mas também é um pulmão que se resume basicamente a um saco vascularizado, não é um pulmão muito eficiente. O nosso pulmão é um pulmão alveolar, né, o pulmão dos mamíferos. Então, é um saco também, e ele tem vários alvéolos, né, de forma que se você pegar um pulmão de um mamífero, o nosso, por exemplo, se você desmembrar ele ocupa a área de uma quadra de tênis inteira, né? E esse saco, que é o pulmão, ele vai terminar em vários saquinhos, que são os alvéolos, que é onde vai ocorrer a troca gasosa, né? Onde vai ser absorvido o oxigênio e vai ser liberado o gás carbônico.
Agora, o pulmão das aves, gente, presta atenção. O pulmão das aves, ele não é um saco. Eles são como se fossem vários tubos em paralelo, que a gente chama de parabrônquios. Então, o ar, imagina o nosso pulmão, o ar entra, você inspira e o ar sai. Então, você inspira, quando você expira, fica um pouco de ar residual. Tem um momento que o seu pulmão não está em contato com o ar oxigenado, né? Então, tem uma certa limitação. Quando você pensa numa estrutura em forma de tubo, onde esse ar ele pode passar continuamente aqui, isso vai aumentar muito a capacidade respiratória, a eficiência respiratória, que é o que acontece no pulmão das aves. Olha só, gente, quando uma ave respira e ela engole um volume de ar, esse ar ele não vai para os pulmões, ele vai primeiro para os sacos aéreos posteriores. No segundo momento, ele vai ventilar os pulmões, aí ele vai passar, num terceiro momento, para os sacos aéreos anteriores e depois ele vai ser expirado. E aí, gente, é muito interessante que as aves, para um mesmo volume de ar, né, ele passar pelos pulmões, ela precisa de 2 ciclos respiratórios. Então, ela precisa inspirar e expirar 2 vezes. Tá? Eu vou colocar o vídeo, vai facilitar. Mas antes eu vou explicar aqui, aí quando vocês verem o vídeo, né, vai ficar mais fácil. Então, ó, primeira inspiração, o ar vai direto para os sacos aéreos posteriores. Quando ela expira pela primeira vez, esse ar que está aqui, ele vai passar, vai ventilar os pulmões. Quando ela inspira pela segunda vez, o ar que passou pelos pulmões vai para os sacos aéreos anteriores. E aí, quando ela expira pela segunda vez, que esse ar sai do corpo dela, né? Então, ela precisa de 2 ciclos respiratórios para o mesmo volume de ar passar pelos pulmões. Lógico, gente, que eu estou falando de um volume de ar só, isso ocorre continuamente, né? Enquanto um está passando aqui, o outro já está saindo, tá? Então, é uma forma contínua, de forma que o pulmão é constantemente ventilado. Deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês. Pessoal, tudo bem? Estão aí, né? Estamos sim. Sim. Tá bom. E aí, gente, em função disso, a gente observa, por exemplo, algumas aves que conseguem voar aí a 10 quilômetros de altura, né, num ar com uma pressão de oxigênio muito baixa, né? A gente ouve aí, né, quando vai ter jogo da Libertadores, lá naquelas regiões altas, tem toda uma adaptação, e nem são regiões tão altas, né? Seriam regiões que ali com 3 quilômetros de altitude, né? A gente está falando aqui de 10 quilômetros de altitude, né? Então a gente tem aves voando com pressões de oxigênio muito baixas. Isso se deve muito a essa grande eficiência respiratória em função dessa associação dos sacos aéreos com os parabrônquios, né, das aves, tá? E outra coisa interessante é que a hemoglobina das aves, né, que é aquela
estrutura da hemácia, né, que tem afinidade, que vai pegar oxigênio vai transportar oxigênio, tem uma maior afinidade com oxigênio do que a hemoglobina dos mamíferos também, tá? Professor, Oi, o Edione mandou no chat que ele não entendeu. tá. Que parte, Johnny, mais ou menos? Pergunta para ele se é a da parte dos pulmões. Ele falou que é do vídeo. Acho que é na Tá. respiração. Tá bom, vamos lá, então. Então, Johnny, é o seguinte, ó. A primeira coisa que a gente tem que observar... Ó, esse daqui é mais ou menos esse esquema aqui, né? A gente tem aqui o corpo da ave, né? E eu falei para vocês que as aves, elas têm uma série de sacos aéreos, que são como bexigas, que estão associadas aos pulmões, tá? Isso é a primeira coisa. Quando eu mostro esse esquema aqui para vocês, na verdade, aqui, esse saco aéreo estaria representando todos os sacos aéreos que estão localizados mais posteriormente na ave, tá? E aqui todos os sacos aéreos que estão localizados mais anteriormente, né? Aí a primeira coisa, Johnny, é a estrutura do pulmão em si. Se você pegar o pulmão de um mamífero, o nosso pulmão, ele é um saco. Então o ar ele entra no pulmão quando a gente inspira e quando a gente expira, o ar sai, né? Então já tem uma certa, é um pulmão muito eficiente, mas tem uma limitação de troca gasosa, né? Quando você expira, por exemplo, seu pulmão fica sem contato com ar oxigenado, né? Sempre tem um volume de ar residual que fica dentro do seu pulmão, tá? Quando a gente observa um pulmão da ave, ele não é um saco cego, né? Ele é uma série de tubos em paralelo, de forma que o ar ele flui continuamente pelo pulmão. Então, o pulmão está constantemente realizando troca gasosa. Ele está constantemente recebendo ar novo, arejado, oxigenado, né? E aí, Johnny, quando as aves respiram, né? No primeiro momento, quando esse ar que ela inspira, ele não vai para o pulmão, esse ar ele vai para esses sacos aéreos posteriores, tá? E aí ele sai dos sacos aéreos posteriores e ventilam os pulmões. Depois vão para os anteriores e depois sai da ave, tá? Então a ave fica recebendo ar, né? O ar sai, entra, então continuamente está passando ar nos pulmões. E para que o mesmo volume de ar, ó, vamos pensar que essa bolinha vermelha é o volume de ar. Então ela inspirou, esse volume, o ar vai para cá. Quando ela expira, esse ar vem para cá. Aí quando ela inspira de novo, esse ar vem para cá. E quando ela expira pela segunda vez, o ar sai do corpo da ave. Então é preciso 2 inspirações e 2 expirações para o mesmo volume de ar passar pelos pulmões. Mas o mais importante é que esse pulmão está recebendo ar constantemente, diferente do nosso, que é um saco, que o ar entra e sai, entra e sai. Não sei se ficou mais claro, Johnny. Ele mandou assim. Então é a mesma coisa que exercícios físicos, tipo correr, segurar o ar e transpirar o ar? Não. O que eu estou fazendo aqui, Johnny, eu estou comparando, né, sim, no exercício físico, por exemplo, uma ave realizando uma atividade física e um mamífero, a ave ela vai ter uma vantagem porque ela consegue, por esse sistema aqui, ter uma respiração mais eficiente, conseguir retirar mais oxigênio do ar do que um mamífero, por exemplo. Tá? E isso tem a ver com o fato do pulmão das aves estar recebendo, passando o ar continuamente, porque ele não tem um fundo cego, né? O ar ele vai passando aqui, ó, né? Não é igual o pulmão dos mamíferos que o ar entraria, vamos falar a partir daqui, né? O ar entraria e sai, entra e sai, entra e sai. Aqui não, aqui o ar entra, passa aqui e sai. Então, continuamente esse pulmão está sendo oxigenado. Não sei se agora ficou mais claro.
Ele falou que agora entendeu. Tá. Johnny, pode perguntar mesmo, tá? Pergunta até entender, porque tem algumas coisas que é meio difícil de entender mesmo, tá? E aí não tem problema Professor, nenhum. Oi. o Toshio pediu pra gente perguntar. Hum. Ele falou assim, tipo assim, respiração, sacos aéreos posteriores, pulmões, sacos aéreos inferiores não, anteriores e expiração. Eu confundindo com coisa de academia, olha que doida. Desculpa, eu não entendi a pergunta. É que ele colocou aqui no chat, tipo, Ah. uma ordenzinha. Tá, então vamos Respiração, lá. Tá, sacos vamos lá. aéreos. Tá, eu vou falar então de novo, ó. Vamos lá. Pensar, pessoal, que são duas inspiração e duas expirações, tá? Então vamos lá. Ó, eu vou passar para o slide seguinte, que é a mesma coisa que esse daqui. Então ele está representando, é o mesmo esquema, só que ele está representando aqui em 4 momentos diferentes. Então vamos lá. Inspiração. Então, inspiração 1. O ar, ele vai para os sacos, é isso acho que ele está tentando fazer, né? A ordem. Inspiração 1, o ar vai para os sacos aéreos posteriores. Beleza, é isso aqui. Inspirou, aí expiração. Então, expiração 1, o ar sai dos sacos aéreos anteriores e passa pelos pulmões. Tá? Aí, inspiração 2 agora. O ar sai dos pulmões e vai para os sacos aéreos anteriores. E aí, expiração 2. Aí, o ar sai dos sacos aéreos anteriores e sai do corpo da ave. Deu para fazer a ordem agora? Ele falou que sim. Beleza, então. Pergunta mesmo, gente. Eu acho que a parte um pouquinho mais complicada era essa daqui mesmo. Entender esse processo. Mas vocês terem em mente, né, que em função disso, a eficiência respiratória das aves, né, ela é maior do que qualquer outro grupo de vertebrados. E aí, pessoal, a gente entra aqui, dando continuidade a outras características das aves, né, não tão marcantes como essas primeiras, né? A gente tem, então, a questão que eu comentei no começo da aula, né, de serem animais endotérmicos. Eu botei aqui 2 termos, porque aí eu já explico melhor para vocês. Vocês provavelmente já ouviram falar lá acho que no próprio curso, né, com Vinícius, de homeotérmicos, endotérmicos, ou leram. São 2 termos, na verdade, que muitas pessoas usam como sinônimos, mas que têm significados diferentes, tá? O termo homeotérmico significa manter uma temperatura corporal constante. Então, nós, mamíferos e as aves, somos homeotérmicos porque a gente mantém uma temperatura do corpo ali, por exemplo, no nosso caso, né, em torno de 36 graus e meio, né, 37. Isso é ser homeotérmico. O termo endotérmico, ele faz referência ao fato de como você faz isso, tá? Então, o animal endotérmico, ele consegue manter essa temperatura do corpo constante utilizando fontes internas de calor, tá? Então, através do metabolismo, da atividade muscular, né? Pode ver que quando vocês estão com frio, estou falando de um mamífero agora, né? O corpo treme. Então, esse tremor da musculatura produz calor e esse calor é usado para aquecer o corpo. Então, ele usa a fonte interna, tá? O animal ectotérmico, por exemplo, igual uma serpente, ela depende, um calango, ele depende de fonte externa. Então, quando ele quer se aquecer, ele vai para o sol, por exemplo, fica lá lagarteando, obtém calor, né, da luz solar, mas mesmo assim ele não mantém essa temperatura constante. Quando ele está fazendo isso, a temperatura dele sobe, e quando ele sai do sol, vai lá para a fenda dele, a temperatura dele abaixa. Deu para entender a diferença entre os 2 termos? E aí, no caso das aves, elas são tanto homeotérmicas como endotérmicas, tá? Junto com os mamíferos, tá? Então,
répteis, anfíbios, né? Eu estou falando répteis, né? Mas répteis entre aspas, né? Répteis excluindo as aves, né? O que não estaria correto, filogeneticamente falando, como a gente conversou no começo da aula. Pessoal, outra característica é a presença de um bico, né? Então, você vai ter um bico queratinizado, né? Formado por queratina principalmente. Esse bico vai ser utilizado para alimentação, vai ser utilizado para defesa, para caça, né? Para disputas intraespecíficas. E uma coisa bem interessante é que esse bico ele não tem dentes, tá? Então, aves não têm dentes. E isso, de certa forma, ajudaria também a reduzir o peso corporal. E aí, pessoal, acho que eu vou aproveitar, deixa aqui, eu vou para outro slide já. O fato das aves não terem dentes, né, acarreta que ela tem uma moela, tá? Vou falar rapidamente aqui do sistema digestório das aves, né, que é um sistema digestório diferente, tá? Por exemplo, as aves, elas possuem aqui uma dilatação do esôfago, chamada de papo, que funciona como uma câmara de estocagem de alimento. Então, imagine assim, a ave ela encontra bastante alimento, ela come, ela estoca uma parte do alimento aqui, e aí depois em outro momento, ela está em outro lugar, não tem alimento disponível, ela está precisando de energia, ela pode pegar esse alimento aqui e jogar para baixo do sistema digestório e obter energia a partir desse alimento. Então, funciona como um estoque de alimento. É interessante que quando vocês veem aquelas aves voltando para o ninho, né, para dar comida para os filhotinhos, que elas regurgitam, né, o alimento, na verdade, esse alimento também está vindo do papo, tá? Esse alimento não vem aqui do estômago, tá? Então, ele vem do papo. E o papo, ele também, além de estocar, ele secreta uma substância, ele não inicia uma digestão química, porém ele secreta uma substância que amolece o alimento, tá? Então, quando a ave regurgita o alimento para os filhotinhos, esse alimento vem do papo, tá? Inclusive, gente, tem algumas espécies de aves que secretam uma substância à parte, uma substância nutritiva com gordura e proteínas, por exemplo, o papagaio é um, e usa essa substância para alimentar os filhotes também. Então, produz um alimento para os filhotes, tá? E aí, gente, a segunda coisa muito interessante, que na verdade, eu vim direto para cá, porque eu falei que aves não têm dentes, então as aves, ela engole, ela vai arrancando pedaços, né? Ou ela engole o animal inteiro, mas ela não consegue mastigar, triturar o alimento, né? Então, se a gente olhar aqui o sistema digestório, né? Aqui a gente tem o estômago, né? A parte anterior do estômago, chamada de proventrículo, e a segunda parte do estômago, a gente tem uma moela, tá? Então, o que seria a moela? É onde vai ocorrer a digestão mecânica. Você imagina, então, um saquinho, onde as paredes desse saquinho são bem queratinizadas, são relativamente duras, e ela é bem musculosa. Então, quando o alimento cai ali, ocorre literalmente uma trituração desse alimento, né? Uma trituração. E uma coisa muito interessante é que as aves costumam ingerir partículas rígidas e abrasivas, pequenas pedrinhas, que são justamente, ficam aqui na moela e são usadas para ajudar na trituração desses alimentos. Então é comum as aves ficarem comendo essas pedrinhas, tá bom? O ácido úrico a gente vai falar daqui a pouco. Pessoal, se ficar muito cansativo, a última parte eu posso dar na próxima aula, qualquer coisa, tá? Chegando lá, eu pergunto para vocês. Outra coisa, gente, a ave também não tem bexiga urinária, tá? Então, vocês pensem assim, imagina uma bexiga urinária, né, com acúmulo de urina, isso vai acarretar um aumento de peso. Então, não deixa de ser uma adaptação pro voo também, a ausência de bexiga urinária. E, pessoal, fazendo um link com a bexiga urinária, né, a forma com que as aves excretam os excretas nitrogenados, né, provenientes ali da digestão de proteínas, né, do processamento, do metabolismo das proteínas, é o ácido úrico. Então, só fazer uma recapitulação com vocês. Dentro de vertebrados, a gente tem 3 tipos de excretas nitrogenados, né? A gente tem amônia, a gente tem ureia, que é o que a gente excreta na urina, sai ureia, e a gente tem ácido úrico.
sendo que tem uma gradação. A amônia é a mais tóxica. Então, a amônia, você precisa de muita água para armazenar amônia e excretar amônia. Você gasta muita água. Consequentemente, animais aquáticos excretam a amônia, peixes e anfíbios, né? Principalmente as larvas ali dos girino, né? A ureia, gente, ela estaria no meio termo, porque o ácido úrico, ele é muito pouco tóxico, tá? Então, no caso do ácido úrico, então eu falei aqui da amônia, né, no extremo, o ácido úrico no outro, tem uma toxicidade muito baixa, consequentemente, você consegue excretar ele com pouquíssima água, né? Então, isso é muito interessante, né, para um animal que não quer acúmulo de água no corpo. Desculpa, não que não quer acúmulo de água. Se a gente pensar nos répteis, que não querem desperdiçar água, né? Não querem desperdiçar água. Então, você consegue excretar a excreção com pouquíssima água, tá? E isso também explica, por exemplo, o fato de répteis e aves. Gente, eu estou falando esse répteis, mas sabe que eu estou falando como se fosse o grupo artificial, né? Eles vão ter o ovo, são ovíparos, né? Então, eles conseguem o excreta do embriãozinho lá, ele consegue ficar armazenado dentro do ovo, porque é ácido úrico e não é tóxico, tá? No nosso caso, a gente excreta ureia, os condríctios também excretam ureia, né? Mas a ureia, ela fica no meio termo, ela não é nem muito tóxica, mas também não é tão tóxica. Entenderam, né, o que eu falei? Para vocês terem uma ideia, 1 grama de ácido úrico, ele precisa somente de 3 ml de água para ser excretado, né? Agora, 1 grama de ureia precisa de 60 ml de água para ser excretado, tá? Então, é uma adaptação aí, tanto dos répteis como das aves, à excreção de ácido úrico. Outra característica, gente, as aves, como os répteis, têm a pele seca, né? Com poucas glândulas. Os mamíferos já têm bastante glândula, né? A gente tem glândula sudorípara, a gente vai ver isso nas próximas aulas, né? Tem glândula sebácea, né? Que deixa a nossa pele bem oleosa, né? As aves também têm poucas glândulas, né? E a principal delas é a glândula uropigiana, que é uma glândula que está localizada ali na base da cauda, na região dorsal. E essa glândula, ela secreta uma substância oleosa que impermeabiliza o pelo das aves. Nossa, dando tilt, gente. Impermeabiliza o pelo das aves é fogo, né? Impermeabiliza a pena das aves. Né? Então, é comum vocês verem a pena cutucando. Nossa, gente, vocês verem a ave cutucando essa glândula, a base da cauda, e passando essa substância nas penas, né? Então, ela passa com os bicos e torna as penas impermeáveis à água, né? Então, por isso que é comum a gente ver aves voando na chuva, por exemplo, né? Imagina se as penas ficassem molhadas, né? A ave ia ficar encharcada, ia ficar muito pesada, não ia conseguir voar, e teria também a questão de perda de calor, né? Ia ter uma grande perda de calor, tá? Então, tem uma função essencial essa glândula, né? E, obviamente, vocês já viram pato, quando o pato sai da água, parece que ele está sequinho, né? A pena não molha, tá? Eu coloquei glândulas de sal aqui também, gente, porque as aves, elas têm glândulas de sal acima aqui do olho, tá? Porque os rins das aves, ele é muito pouco eficiente para excretar sal. Então, as aves acabam excretando sal por essas glândulas aqui, e que se abrem, os dutos acabam se abrindo nas narinas. Obviamente, essas glândulas são bem mais desenvolvidas em aves marinhas, né, que tem um acúmulo bem maior de sal no corpo. Por isso que é muito comum vocês verem, por exemplo, gaivotas, parece que elas estão constantemente gripadas, né? Sempre está saindo essa secreção hipersalina das narinas, tá? E outra característica é a oviparidade, né? O fato de colocar ovos também, de certa forma, se a gente for pensar no voo, tem uma diminuição de peso. Imagine as aves vivíparas, né? Carregando filhotes dentro do corpo. Isso ia aumentar muito o peso e ia dificultar o voo, tá? Pessoal, como vocês estão aí? Professor, falta muita coisa? Como que tá?
Tá, falta o seguinte, gente. Ó, falta essa parte de penas, que é uns 4 slides, mas que eu falo acho que uns 10 minutinhos, né? E aí tem uma parte, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui. A parte de penas, 1, 2, 3, 4, 5 slides, mas que são slides relativamente rápidos. Depois vai vir uma parte dos grupos, né? Que acho que toma mais uns 10 minutinhos. Se vocês estiverem bem, eu poderia falar só a parte das penas, e aí a gente deixa a parte dos grupos para falar na próxima aula. Ou se vocês preferirem também, não tem problema. Se vocês estiverem cansados, não tem problema nenhum. Eu continuo na próxima aula. O que vocês acham? Por mim, dá para falar das penas ainda, mas não sei os outros. Ah, por mim tá tranquilo também. Eu também. Por mim tá tranquilo. Acho que com o Vinícius a gente até acostumou a finalizar, assim. Tipo, quando não era muita coisa, a gente ia indo, sabe? Tá. Então, eu vou fazer assim, gente. Eu vou falar sobre penas, e aí a gente deixa, então, a parte dos grupos para a próxima aula. Tá bom? Bom, Vamos lá, então. É rapidinho, pena. Então, pessoal, lembrando, né, que as penas são exclusivas das aves, né? E eu coloquei essa figura aqui só para mostrar que a pena, ela é uma estrutura epidérmica, né? Então, ela tem, quando ela surge, né? Você vê aqui que ela se origina a partir da epiderme, né? Ela vai crescendo até um ponto que ela desabrocha aqui numa pena, da forma que vocês conhecem. Eu coloquei essa figura aqui porque, gente, pra vocês verem que tem um ponto do desenvolvimento da pena que ela é exatamente igual a uma escama de réptil, tá? Então, só para mostrar novamente a similaridade aí, né? Mostrar que as aves, na verdade, são répteis derivados, né? E aí eu coloquei uma pena típica aqui para mostrar as partes que compõem essa pena, né? Então, a gente tem... Notem que a gente tem uma haste central aqui. E partindo dessa haste, a gente vai ter várias barbas, né? Então, a parte da haste que não tem barba, a gente chama de cálamo. Essa haste aqui, ela é oca, tá, gente? Chama de cálamo, que seria justamente aquela parte parecida que eu falei no começo da aula, daquelas penas iniciais, que seriam praticamente somente o cálamo, que teriam função de termorregulação. Quando começam a surgir essas barbas aqui na haste, então já muda de nome. A haste vai passar a se chamar rack, tá? Então, a partir da rack vão sair várias barbas, tá em aumento aqui, né, essas barbinhas. E dessas barbas vão sair várias bárbulas menores. Então, esse conjunto de barba e bárbulas vai formar o vexilo da pena, tá? Notem, a gente vai ver isso lá na próxima aula, que as penas, essa pena que eu coloquei aqui, que é uma pena de voo da asa, ela é assimétrica, tá? Note que um vexilo é maior do que o outro, tá? Isso é uma informação que a gente vai usar depois. E outra coisa interessante é que a pena, a disposição dela é em fractal, ou em fractais, né? Lembrando, para quem não sabe o que é fractal, é que, por exemplo, se a gente pegar a barba, ela, na verdade, é uma miniatura de uma pena maior. Se você pegar a bárbula, ela vai ser uma miniatura da barba. Então, são estruturas iguais que vão diminuindo de tamanho para formar o todo, né? E aí eu chamo a atenção aqui, gente, para esses ganchinhos que existem nas bárbulas, tá? Porque esses ganchinhos vão ter uma função importantíssima. Esses ganchinhos, eles vão se prender, vai prender uma bárbula na outra, e vai fazer com que a pena se torne uma estrutura bem compacta, né, por funções óbvias de se oferecer uma resistência no voo, tá? Então, e por isso que a pena ela sempre mantém aquele arranjo bonitinho dela, justamente por causa desses ganchinhos que estão prendendo as bárbulas. E se por algum motivo esse arranjo se desestruturar, basta a ave dar uma penteada na pena. Então, quando ela passa o bico assim, ela faz toda a reorganização da pena, tá? Por isso que eu coloquei aqui pentear as penas. E as funções, gente, funções óbvias que eu já comentei com vocês, né? Função principalmente de voo, isolamento térmico, né?
e também função de adorno, né? Tem várias aves com pena, a gente vai ver isso também na próxima aula, várias aves com penas coloridas, né? Com função de atrair parceiros sexuais. Esse slide aqui é só para mostrar para vocês que, embora a maioria das pessoas acreditem que as penas elas crescem do corpo inteiro das aves, isso não acontece, tá? As penas elas crescem em regiões específicas aqui, que a gente chama de epitérilas, tá? Então tem várias regiões das aves que não crescem penas. A gente observa uma ave por fora, ela está toda coberta por penas, mas é em função da disposição horizontal dessas penas, tá? Então a gente tem regiões que não crescem penas. E aí tem essa fotinha aqui, mostrando um jovenzinho, né? Um filhotinho bem novinho. E a gente percebe aqui, dá para observar essas pitérilas aqui, né? Regiões que não crescem pena. Inclusive, essas penas aqui ainda estão na forma somente daquela hastinha, né? Só está o cálamo ainda, né? Elas ainda não desabrocharam em penas completas. Tipos de pena, pessoal. A gente tem as penas principais que formam o corpo da ave, que são as penas de contorno, são penas que vão dar forma ao corpo, né? Que a gente chama de tectrizes, e que se dividem em dois, principalmente se dividem em dois grupos, e que inclui as penas de voo. Então a gente tem as remiges, que seriam as penas de voo das asas, aqui, que são assimétricas, e a gente tem as retrizes, que seriam as penas de voo da cauda. Notem que são simétricas, tá? Note que se você pegar uma pena, dá para você diferenciar uma retriz de uma remige. Já vou mostrar aqui para vocês, né? Nessa foto dá para a gente observar bem aqui as remiges e as retrizes nessa arara. A gente tem outros tipos de penas, né? Mas eu vou falar só de dois, tá? Por exemplo, a gente tem as filoplumas, que está aqui. Note que ela tem um grande cálamo e as barbas estão restritas aí ao topo, né, da pena. E ela vai ter principalmente uma função de adorno ou sensorial. Eu já vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, aqui a gente tem filoplumas, né, na cabeça de um pavão, uma função de adorno, né? E muitas vezes essas filoplumas elas se modificam também em cerdas. Então, as cerdas nada mais são do que filoplumas modificadas, né? E as cerdas vão ter principalmente uma função sensorial. Então, se você olhar aqui no biquinho desse pássaro, você vai ver várias cerdinhas saindo, né? Com uma função sensorial ali de sentir o ambiente, bater algum insetinho ali, ela consegue perceber. Aqui a gente tem uma siriema, e a gente também tem aqui filoplumas saindo aqui da região superior do bico, que aí pode ter tanto uma função sensorial como também uma função de adorno, tá? E por fim, gente, nós temos as plumas. Cadê a pluma? Aqui, ó. A pluma, né, que seriam, na verdade, penas que não têm aqueles ganchinhos, né, que eu tinha falado no slide anterior, que vai ter aqui nas remiges. Portanto, por não terem esses ganchinhos, elas são bem macias. As plumas, elas ficam embaixo das penas de contorno, tá? Ficam embaixo e tem uma função termorreguladora. Assim, não que as outras penas não tenham, mas a função dela é estritamente termorreguladora. Então, para conservar o calor do corpo, né? Então, quando a gente observa um pintinho, por exemplo, ele é formado principalmente de plumas, tá? Que vai conservar que é a função de conservar. Se a gente observar também a região, as plumas vão ser muito abundantes na região abdominal, peitoral das aves, né? Relacionadas também à função de chocar o ovo, né? Deixar uma região mais quente para chocar os ovos. Eu botei essa figura aqui só para mostrar, isso daqui é uma remige, né, uma pena de voo de um pica-pau, e aqui uma remige de uma coruja. Só para mostrar essa especialização, a coruja ela vai ter na bordinha da pena, das remiges, essas estruturas aqui, ó, não sei se dá para vocês observarem, que na verdade tem uma função de
deixar o voo dessas aves silencioso, porque às vezes quando a ave bate as asas, as penas produzem barulho, né, essa movimentação. E essa estrutura deixa o voo das corujas silencioso, né? Na verdade, lembrando que corujas são aves predadoras, né, noturnas, né? Então, o fato de elas terem um voo silencioso ajuda na alimentação delas. Certo. E aí, pessoal, eu vou encerrar aqui com vocês, falei bastante, e aí na próxima aula eu continuo com a parte de grupos. Eu tinha me preparado, na verdade, seriam 2 aulas, eu acho que de aves, eu tinha olhado o conteúdo mais ou menos, e aí qualquer coisa a gente põe uma terceira, mas uma terceira curta, que vai ser só para finalizar, tá? Ou eu gravo com vocês. Deixa eu só sair daqui, voltar para a apresentação para ver o... Aqui. Pessoal, agora eu estou vendo umas perguntas aqui. Tá, antes, tá tudo bem? Dúvidas? Da minha parte tá tranquilo. Tá tranquilo? Ficou relativamente claro? Tá óbvio? Que bom, Bruna. Óbvio que assim é interessante depois, né, vocês acompanharem, né, o Vinícius acho que já passou para vocês, né, a bibliografia, né? Vocês já têm assim, já sabem quais livros, né, mas é interessante vocês darem uma lida, tal, complementar. Se vocês acharem interessante marcar uma segunda aula para tirar dúvidas, tá? E eu estou vendo aqui que tem umas questões aqui no chat. Deixa eu ver. Tudo certo? Eu falava disso. Beleza, Edione. Não, Edione, né? Que bom que você gostou. Acho que a única que você não respondeu foi essa da amônia. Da amônia, deixa eu achar aqui. A da amônia eu não vi ainda. Se a amônia pode alterar a cor da água. Ah, se a amônia pode alterar a cor da água, sim. Ela vai ser uma substância que vai modificar a cor da água. Sim. Vai deixar a água um pouco mais escurinha, né? Se for uma água cristalina. Mas pode alterar sim, né? A gente tem substâncias tóxicas ali no meio, bem tóxicas. Lembrando que a amônia, né, é extremamente tóxica, né? Por isso que o peixe excreta amônia, né? Ele não vai ter problema com igual um réptil, né? Um réptil precisa manter água dentro dele, né? Tá num ambiente com pouca água, um ambiente terrestre. Mais dúvida, gente? Eu só fiquei chocada que cada pena está localizada em um lugar e tem uma função e Você viu, Luana? eu nunca nem pensei sobre isso. Pois é, Luana, quando a gente olha assim, né, meio superficialmente, né, uma ave, né, você imagina, nem pensa, né, que vai ter diferentes tipos de pena, com funções diferentes, né, e vocês vão ver na próxima aula, na verdade, por que dessa diferença de uma pena ser assimétrica e outra não, né, isso tem a ver com o fato de um momento a ave está precisando subir, né, no ar, no ambiente aéreo, e no outro ela está precisando descer, né. Então, tem várias coisas interessantes. Eu também sou suspeito para falar que também adoro essa parte aí de vertebrados, né? Sou zoólogo. Se a coruja usa a pena, o Edione, como sensor de... Edione, deixa eu pegar uma foto de coruja e vou ver se as penas no geral... O Edione perguntou se a coruja usa a pena como sensor, né? Com função sensorial. As penas do corpo, no geral, não. Mas eu acho que a coruja ela também vai ter ali deixa eu buscar uma imagem aqui, ver se eu acho. Ela vai ter também, Edione, essa... Deixa eu voltar aqui para vocês, perdi. Aqui. Ela vai ter também essas penas sensoriais, né? Essas cerdas
próximo ao bico. Essas vão ter função sensorial. Agora Professor. as outras não. Oi. Você está mostrando alguma imagem? É porque, para mim, ainda está parado no slide. Tá, não estava mostrando não, Bruna. Eu mesmo fui procurar uma imagem para confirmar, porque o Dione perguntou se tinha, se as corujas achei que você ia usavam... mostrar a imagem para a gente também, entendi. Tá, vocês querem? Deixa eu mostrar para vocês, então. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ter que eu tenho que ir aprendendo a mexer aqui. Deixa eu parar a apresentação. E aí eu vou compartilhar a tela inteira. Compartilhar. Aí eu vou aqui no Google. Certo. Aqui, ó. Aqui tem uma coruja, então, notem que ela vai ter aqui essas cerdas, né? Mais em torno do bico. Essas daqui vão ter função sensorial. Aí depois as outras, né? Aqui parece até um jovenzinho, né? Por isso que as penas não estão bem formadas aqui na cabeça. Mas a de função sensorial vão ser essas daqui que estão mais próximas ao bico mesmo. Tá bom, Edione? O Edione falou uma vez... vocês estão acompanhando o chat também, né? Uma vez vi uma coruja botando para fora as asas sem olhar. As corujas, Edione, por serem noturnas, né? Note que o olho da coruja ele é desproporcionalmente grande, né? Comparado a outras aves, né? As aves, no geral, elas já têm uma visão muito boa, bem melhor do que a nossa, né? Do que a dos mamíferos, né? E a coruja, então, dentre as aves, né? Uma ave, além de ser uma ave de rapina, é uma ave de rapina noturna. Então, a visão dela é extremamente boa, né? Inclusive, à noite, ela tem uma estrutura atrás do olho chamada tapete lúcido e funciona como se fosse um espelhinho. Então, o pouco de luz que entra no olho, ele é refletido por essa estrutura que está atrás da retina e direciona essa luz, né, para a lente. Então, ela maximiza muito, né, a luz do ambiente. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Tá. Era pequena cruz, só não sei qual era. A gente sei que tem. Sim, são predadores por excelência, Dione. Com certeza. Sim, incrível. Coruja, eu também. Eu estudo tubarão, né? Predadores de topo, né? Então, se eu estudasse aves, acho que eu ia querer estudar também as aves de rapina aí, né? Que são, acho muito interessante. Coruja, águia, falcão. Acho muito interessantes também. Bom, pessoal, se vocês não tiverem mais dúvida, a gente mantém, então, nossa próxima aula para quinta, e aí eu dou continuidade, e queria dizer que foi muito gostoso compartilhar esse momento com vocês hoje. Me senti muito bem acolhida, assim, uma energia muito boa, e queria agradecer. Confesso que eu estava um pouquinho tenso, mas foi bem gostoso, senti uma energia muito boa. Obrigado vocês, gente. Espero conhecer vocês, né, mais para frente, pessoalmente, né? E aí, se vocês me encontrarem, vocês falam oi, porque como eu não estou vendo vocês, só a foto, tá bom? Beleza, então, pessoal, obrigado vocês e aí até semana que vem, tá bom? Um abração aí. Bom final de semana, bom resto de semana para vocês também. Tchau, Pro. Tchau, gente. Professor? Oi.
Oi, Johnny. Você tem um momento? Posso falar com você em particular? Sim, pode falar, com certeza. Acho que o professor ainda está gravando, eu acho. Ah, tá. Calma aí, então. Deixa eu... Só um momento, Johnny. Eu tô aprendendo a mexer ainda aqui. Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver onde eu paro a apresentação.